Olá, sou Adriano Silveira, professor de filosofia e autor do livro Crônicas de um Andarilho. Recentemente, eu fui convidado por Alex Costa, da TV Master, para falar sobre o meu livro e sobre a campanha de financiamento no seu programa. Mais uma vez, quero deixar os meus mais sinceros agradecimentos, e um grande abraço, Alex Costa, pela oportunidade. A entrevista aconteceu num tom muito amistoso. Eu estava um pouco assim com medo, temeroso, porque é um ambiente de televisão, ao vivo, então assim eu tinha que responder bem as perguntas, e não tem muito tempo para ficar gaguejando ou para fazer o vídeo até o vídeo sair melhor, como é o nosso caso aqui. Então, mas Alex soube conduzir muito bem a entrevista, me deixou muito à vontade, e assim a entrevista aconteceu nesse tom de muita naturalidade, e foi muito bom mesmo. Só que a entrevista ficou um pouco longa, ela ficou com mais de 52 minutos. Por isso eu resolvi fracionar. Então, assim, a cada vídeo eu vou tratar de um tema na entrevista. Então, eu vou dividir, e assim, a cada vídeo que eu for lançando, vai ser um tema novo que eu vou tratar, que é sobre o blog Essência e Existência, sobre o livro, é claro, sobre educação, sobre ética, moral, enfim, são vários temas que eu resolvi fracionar. Mais uma vez, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão colaborando com a nossa campanha. Se você ainda não conseguiu colaborar, nos ajude, é muito importante, seja um colaborador dessa obra. O site vai estar aqui embaixo, o site Quicante, é só ir lá e lá vai ter todas as instruções para aquelas pessoas que desejam contribuir. Fiquemos agora com a entrevista. Muito obrigado. Agradecer essa oportunidade de estar aqui, e é um espaço que eu tenho para divulgar o meu livro. E como você disse no início, parece que quando fala filosofia, todas as pessoas correm, se assustam pensando que é um tema complexo que não se pode alcançar. E com esse livro eu estou mostrando justamente o contrário. Ah, é? Que a filosofia sim é possível a todos, que desde o momento que nós acordamos, não tem uma pessoa que nunca lançou assim uma pergunta existencial diante de algum problema na vida, ou até mesmo diante de crises, Por exemplo, se é um homem que tem fé, Deus existe de fato, por que eu estou passando por esse problema? Então, são questões profundas da humanidade e que nós colocamos. Então, isso já é um filosofar. Então, o grande problema que eu vejo hoje da filosofia é um problema da filosofia acadêmica, a filosofia que se cerca num meio, quase que filosofia profissional, e afasta da filosofia as pessoas. E a filosofia nasce justamente nesse meio. Quando a gente estuda a história da filosofia, você vai ver lá Sócrates, Heráclito, Anaximandro, enfim, grandes nomes, Platão. Aristóteles, com as suas escolas. Exatamente. A filosofia brota de questões das pessoas, de questões da existência. Então, com esse livro, uma das primeiras coisas que eu quero quebrar é justamente essa ideia de que a filosofia é difícil e que a filosofia não é para mim. Olha aí. Então, acho que é uma primeira coisa que a gente tem que deixar assim claro, para não assustar, senão o pessoal vai desligar a televisão, não vai querer mais assistir o resto. Agora você falou, eu não pensava que a filosofia adentrava no que eu vou perguntar a você. Olha bem, você falou que as pessoas, por exemplo, estão passando problema, na sua vida, uma adversidade, um temporal está passando, uma barreira que levantou, que ela acha que é intransponível, que chegou o fim dela, que é o fim do mundo, que não tem forças, se sente impotente diante de tanto problema que está acontecendo. Aí eu pergunto a você, a filosofia pode ajudar nessas situações adversas que a pessoa está passando, nessa tempestade, nesse mar revolto que a pessoa está passando, na área de saúde, financeira, econômica, na área até isso aí eu acho que já ela entra, na crise existencial, aquela crise existencial consigo mesmo. A filosofia pode ajudar nisso aí? A filosofia, eu costumo dizer o seguinte, que a filosofia é uma atividade. Nós não podemos conceber a filosofia como um cântaro cheio de água que vai despejar em um outro cântaro vazio.
né? Então, a filosofia é sempre uma atividade, e a filosofia é uma atividade do pensamento. Então, todos os momentos que eu me coloco diante de um problema e vou reflexionar, vou refletir sobre ele, né, eu já estou realizando a atividade filosófica. Então, o problema é que, né, hoje, diante da a conjuntura social, né, do nosso país e do mundo, né, É verdade. aí as pessoas perderam o hábito da reflexão. Né, e que é um Sócrates, né, um dos primeiros grandes filósofos, ele diz o seguinte, né, na Apologia, que uma vida sem reflexão não é digna de ser vivida. Então, hoje nós vivemos, né, o Zé Ramalho tem aquela belíssima música, né, Vida de Gado, né, então hoje nós passamos, né, muito mais tempo tentando manter a existência, manter a vida, né, do que pensar sobre a vida. Então, todas as vezes que nós pensamos sobre a vida, que nós refletimos sobre a vida, é um ato puramente filosófico. Por exemplo, você está com um problema de saúde, certo? Então, você vai colocar-se, né, é muito claro que é o problema o quê? Da finitude da vida, porque assim, eu posso morrer. Né? Ou então da fragilidade humana, porque nós vemos por aí, pronto, agora, né, nos cinemas, esses filmes de super-heróis, né, como se o homem não fosse finito e extremamente frágil. Então, quando você está doente, você percebe a sua fragilidade, né, você percebe a sua finitude. A impotência diante do problema. Então você começa a refletir, né, você vai começar automaticamente a tentar refazer o seu caminho. Né? Por exemplo, assim, o que é que eu fiz até aqui? Né? O que é que eu vou fazer para o futuro? Como eu estou conduzindo a minha vida? Né? Então, todos esses elementos, né, de reflexões, ele pertence à área da filosofia. Agora, o que né, muitos, né, vão atacar, né, eu falo muito assim, ó, talvez algum colega da filosofia acadêmica, né, que ele fala, não, mas aí você está vulgarizando, tornando muito chão a filosofia, né? Mas eu sempre volto a dizer, né, eu não acredito que haja um pensamento filosófico que não seja no chão da vida, no chão da existência. Né? Porque se não houver esse chão da existência, o que é que nós vamos questionar? O sexo dos anjos? Verdade.